Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu resolvi fazer esse videozinho rápido para vocês, mostrando como eu faço a minha touca de cetim. Eu tentei gravar o passo a passo e aí agora no vídeo eu estou mostrando o corte dos círculos no cetim. Eu fiz um molde de papel, eu peguei as medidas do molde num vídeo aqui no YouTube mesmo. Esse molde, ele tem 55 centímetros de diâmetro, que confere a uma touca no tamanho M. As minhas clientes adoram esse tamanho. E aí, eu gosto de dobrar o tecido ao meio, no comprimento de 1,50, porque aí eu consigo cortar 2 círculos e o restante que sobra nessa parte do meio, eu consigo estar fazendo scrunchies para poder dar de brinde junto com a touca, né? E aí eu coloco essa latinha no meio para poder fazer um peso e o tecido não arredar. Nessa medida de tecido de 1,50 por 1,50, eu consegui cortar 6 círculos. E aí eu vou unir eles com um outro círculo na cor pérola e vou estar fazendo a touca rosa com pérola. Agora eu tô cortando o tecido pérola e esse tecido ele tem apenas 1 metro. Eu consegui cortar nele apenas 4 círculos de 55 centímetros de diâmetro. Gente, é muito importante que a tesoura esteja bem afiada. As partes que sobram do tecido, ou eu costumo fazer scrunchies, ou então eu costumo fazer as máscaras, né? O tapa-olho de dormir. Essa touca na cor pérola com rosa fica muito linda e as minhas clientes estão amando. Agora eu passei para outra mesa e eu vou alfinetar todos os círculos. Lembrando que eu coloco o lado brilhoso com o lado brilhoso e vou alfinetando, fazendo rolinhos. E eu alfineto todas as toucas. Nessa parte aí eu estou alfinetando 5 toucas. Então são 10 círculos. E eu faço isso para poder otimizar o meu serviço na máquina. Dessa forma, eu consigo estar adiantando e conseguindo produzir muitas e muitas peças de uma vez só. Lembrando também que o alfinete tem que estar bom, porque se ele estiver velho, ele pode acontecer de desfiar o cetim. Agora eu vou para a máquina e eu tentei gravar um passo a passo para vocês, porém nessa hora aí a minha mão ficou na frente. A minha máquina é uma Singer Promise 1408, é uma máquina antiga, porém uma máquina muito boa. Eu comecei com ela aqui no ateliê, foi a primeira máquina de costura que eu tive contato. E eu gosto muito dela. Ela é uma máquina doméstica, porém ela me proporciona essa parte de conseguir fazer tudo que eu preciso nela. Eu vou passar, gente, essa costura no pezinho de máquina por toda a volta do círculo. Aí é bom a gente dar uma seguradinha para poder não desfiar. Aí eu geralmente sempre olho a parte de baixo para ver se o ponto tá certinho, se ele não tá folgado, porque pode acontecer de desfiar. E eu gosto de um bom acabamento no final. Após passar essa costura toda em volta do círculo, a gente vai para a parte de fazer os piques em volta da touca e desvirar o lado avesso para o lado certo. Essa parte, gente, eu não consegui gravar. Relevem, porque é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, os próximos passo a passo eu vou estar fazendo mais certinho para vocês. Quem quiser as medidas é só me pedir. Nessa hora, eu forrei uma toalha na mesa, porque eu gosto de forrar uma toalhinha de rosto para poder conseguir passar as toucas bonitinhas. Essa parte, gente, em volta, que a gente uniu os 2 tecidos, é muito bom que a gente vá acertando certinho para conseguir passar com o ferro, porque vincando com o ferro fica muito mais fácil para costurar depois. Esse ferro, ele tá na temperatura bem baixa, porque o cetim ele é sintético. Se a gente passar na temperatura alta, não vai funcionar, vai queimar, vai estragar o seu cetim. E aí eu vou passando, vou vincando bem as partes, para na hora de passar uma costurinha nessa ponta, ficar tudo certinho. E aí, vocês podem ver que eu vou ajeitando e passando, ajeitando e passando.
Não adianta. Nessa hora tem que ter paciência e passar tudo certinho, porque essa parte é uma parte de otimização do serviço. Isso facilita muito na hora de dar o acabamento e a touca fica com um acabamento maravilhoso. Se você não vincar com ferro, pode ser que você não consiga passar a costura depois. Nessa hora aí, vocês podem ver que eu vou contar que deu 5 toucas, né? Porque eu cortei 10 círculos. 5 círculos pérola e 5 rosa. Nessa hora aí, gente, é a hora que eu vou passar a costurinha bem na pontinha dela. Vocês podem ver que eu vou sempre olhando a parte de baixo para ver se, né, o ponto tá certinho, se não tá errado, para poder ficar um acabamento bem legal e que não venha depois, né, a descosturar, a desfiar, porque o cliente não gosta disso. O cliente gosta sempre de um bom acabamento e eu tento entregar essa parte para o cliente bem impecável. Aí, gente, eu gravei de outro ângulo para vocês poderem ver que eu tô passando a costura bem no pezinho de máquina. Essa parte dessa costura do pezinho de máquina, além de dar um acabamento perfeito para a peça, ela faz com que acabe acrescentando uma segunda costura, o que a gente chama de touca com costura dupla. E aí isso faz valer muito seu serviço depois. Aquela hora lá que a gente vincou com o ferro é para poder ajudar nessa hora aí, gente. A hora que a gente vai passar a costura dupla, né, no pezinho de máquina, para poder dar o acabamento e fica assim excelente, perfeito. Todas as toucas que eu vendo, elas não costumam descosturar depois. As clientes gostam bastante, fica um acabamento muito bom. A cor da linha que eu usei foi linha branca. Na verdade, esse tom de rosa eu não tinha uma linha dessa cor, então eu optei pela branca. Porém, o acabamento fica muito bom. E se você não tiver uma linha dessa cor, você pode fazer como eu fiz. Finalizando essa parte aí, gente, que eu tô terminando de passar a costurinha de pezinho de máquina bem na beiradinha da touca, do círculo. Depois dessa parte, gente, eu vou passar para fazer a segunda costura, que é a costura onde a gente vai passar o elástico depois. Lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no final da costura, para poder não descosturar, né, gente? Aí vocês podem ver o buraquinho que a gente não fecha o círculo todo, passa a costura em volta dele, né, todinho. E aí agora a gente vai para a segunda costura, que é onde a gente vai passar o elástico depois, tá? Essa segunda costura, a gente costuma deixar mais ou menos um dedo, 1 centímetro ali, 1,5 centímetros de espaço para a gente poder estar passando o elástico depois. Eu gosto de usar o elástico chato. Esse é o regulador de elástico. Eu gosto de usar ele no tamanho de 1 centímetro e o elástico chato na espessura de 7 milímetros. Eu gosto desse regulador de elástico porque ele é pequenininho. Tem gente que gosta de usar o maior. Eu não gosto, eu gosto desse pequenininho porque a peça fica muito delicada. Esse aí é o passador de elástico, você encontra ele facilmente na internet. Agora eu coloco o elástico no passador de elástico, tem essa rodinha pra gente apertar. E aí é só você colocar essa partezinha de ferro dentro daquela abertura que a gente deixou, né? E aí vai passando o elástico por todo o círculo e daqui a alguns segundos a gente vai ter a nossa touca pronta. E aí eu vou passando e vou ajeitando com bastante delicadeza, gente, para poder não desfiar o cetim. Eu fiz esse com cetim charmousse, porém eu gosto muito de trabalhar com cetim com elastano, porque o cetim com elastano ele tem um acabamento melhor e o cetim também é de qualidade melhor. E aí eu vou terminando de passar o elástico, vou chegar no finalzinho aí, ó, vou ajeitando. E aí agora eu tiro o passador de elástico e eu vou dar um nozinho aí na ponta.
Eu gosto de dar um nozinho, eu não gosto de costurar. E eu dou um nozinho bem fininho, bem apertado, para poder não incomodar a cliente depois. E aí eu vou ajeitando a touca, né? E aí a gente vai arrumar o regulador de elástico e a touca está pronta. Com a touca pronta, eu vou para a máquina fechar a abertura que a gente deixou. E aí, chegamos ao final, eu vou mostrar para vocês as toucas, o acabamento que fica. Estão todas prontas, eu fiz 5 toucas. E aí, gente, fica muito lindo, tá? As clientes adoram, é ótimo pro cabelo. E eu amo fazer, as primeiras que eu fiz foi bem trabalhoso, mas agora eu já peguei prática e eu tô gostando bastante de trabalhar com cetim. Lembra que eu falei do restinho de cetim que sobra? Então, eu faço o xuxim e eu monto o kit assim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, interagir comigo. Beijo, gente, e até a próxima!